Muito bem. Nosso último vídeo foi bem curto, mas agora a gente continua aqui com alguns detalhes do deserto da Antártida. Essa é a figura do que aconteceria se não houvesse o gelo em cima desse continente. Então é um continente talvez mais estranho no nosso planeta, que a gente não tem está muito habituado a ver ele como ele realmente é, né? A gente está acostumado a ver com aquele gelo em cima, mas ele seria quase que um grande arquipélago, né? Com alguns istmos aqui e algumas partes maiores, né? Somando aí mais ou menos a área do Brasil, esse continente. E esse continente no passado nem sempre ele foi tão gélido, né? Ele já pode ter tido uma conformação mais desta forma aqui. E aí se desenvolveu uma flora, que é uma flora muito típica da Antártida, que se espalhou depois quando os continentes se separaram. Essa flora entrou nos outros continentes e quando os continentes se separaram, essa flora seguiu caminhos alternativos aí em cada continente. Tendo, por exemplo, o ginkgo biloba, que é um verdadeiro fóssil, né, chamado damasco prateado em chinês, e todas essas plantas aqui que a gente já discutiu muito lá no vídeo de sistemática de gimnospermas, vocês voltem lá e discutam como seria é, essa flora, tá? Não vou entrar em detalhes aqui então, belezinha? Só para vocês olharem aí, a possível cura do Alzheimer está nessas plantas, e elas se desenvolveram numa Antártida que era menos gélida. Certinho? Tem alguns detalhes das sementes, né? Gimnosperma não tem fruto, por isso que eu coloquei fruto entre parênteses ali, entre aspas, né? E a plantinha nova parece uma salsa, né? Outras plantas típicas que agora existem até na Amazônia, né? Da flora antártica. Foram de lá que surgiram grande parte dos pinheiros, só para resumir a história para vocês. Essa aqui também é venenosa, causa parada cardíaca, a semente. E é um erro ter essa planta na arborização urbana, né? A Cicas revoluta. Vamos indo rápido aqui, porque não é objetivo ficar falando de sistemática, embora eu goste muito. E aí retornamos ao grande deserto da Antártida. Então, em alguns pontos, ele tem algumas plantas esquisitas, como essa aqui. A fauna praticamente é essa, pinguins. E muitos musgos, muitas rochas, né? E chove muito pouco, por isso é um deserto. E aí tem essas crassuláceas, essas angiospermas de cotiledôneas com flores bem pequenas, até para não congelar e não perder os tecidos, e que florescem nos poucos dias que não é tão frio, certo? Bom, agora nós vamos tratar dos desertos subtropicais, que são aqueles desertos que estão mais abaixo aqui, né, dos trópicos, né? Embora eles sejam desertos contínuos, né, como aqui é a Patagônia e a Austrália, deserto australiano, eles ocorrem tanto nos trópicos como abaixo dos mesmos. E o Mojave aqui, o Vale da Morte, que são os principais desertos que ocorrem mais setentrionalmente, ou palavrinha difícil, no mundo. Tá? Aí tem alguns links se vocês quiserem estudar um pouco sobre isso. E são desses rapazes aí, rapaziada, que nós estamos falando. Né? Então lá no Peru existe algumas situações parecidas, embora está dentro dos trópicos, só para ilustrar para vocês onde eles ocorrem. Né? São temperaturas altas e precipitações baixas, então é quente e seco. Um exemplo é Chiclayo, né, que está a 30 metros acima do mar, temperatura 22 graus no ano e chove 31 milímetros. Só que chove às vezes num dia bom aqui em São Paulo ou em Minas Gerais. Tá? Então a temperatura aumenta um pouquinho ali em agosto e está em torno de 20 graus. Temperaturas boas, né? Nunca fica tão frio, mas chove muito pouco. Tá? Quente e seco. Certinho? Aí as plantas que ocorrem nesses desertos. Tá? Sonora, no México, é um bom exemplo. E no Arizona também. Aí vai ter aquelas cactáceas gigantescas, né? Com 4, 10 metros de altura, que armazenam toda a água aqui.
Características da família são os espinhos que saem de um único ponto, mais de um espinho, ao contrário da Euphorbiaceae, que vai ter só um espinho aqui, um espinho ali. E as flores grandes com muitos estames. Isso é típico de cactácea que você não vai ver em Euphorbiaceae. Euphorbiaceae tem ciátio, que é uma flor completamente diferente, com sexos praticamente separados, tanto no espaço como no tempo. Isso que se chama de ergogamia e diferenças morfológicas. Aí, ó. Aqui se enquadra, né, também o deserto mais seco do mundo, que é um deserto muito antigo, com 200 milhões de anos, que é o Atacama, o mais velho e seco deserto da Terra. Aí sim, não tem nada, quase. Só alguma bactéria mais guerreira e uma que outra planta nas regiões desse deserto que são um pouquinho mais amigáveis, né? Que é quando sobe os Andes ele fica um pouco mais amigável. Então nos seus limites mesmo que vai ter fauna, vai ter esquilos e algumas plantinhas aí, sendo que já tá as montanhas aqui, vocês podem ver que não é mentira, né? Mas ele é um deserto cruel mesmo, do Atacama. A maior parte você vai ver isso aqui. Reza a lenda aqui que tem lugares que faz 400 e poucos anos que não chove. Tá? De alguma forma os cientistas descobriram como saber isso, né? Talvez com líquens ou alguma coisa assim. E aí, um lugar mais amigável, aí tá o que eu acabei de falar, entre 1570 e 1970, são 400 anos, né? Não choveu. E aí quando chove acontece isso aqui, ó, enche de iridácea, enche de malvácea e outras coisas que florescem, frutificam, dispersam sementes em poucas semanas, que é uma característica dos desertos, plantas herbáceas anuais. E que só tem a sua fenologia de floração e frutificação e dispersão nos poucos dias de chuva. Às vezes elas podem ficar depois 20 anos esperando a próxima chuva, com sementes bastante resistentes, certinho? O deserto de Sonora também se enquadra nesse conceito. Aqui é um oásis, né, bonitinho, legalzinho, no meio dessa coisa difícil, né, o deserto. E aí um diagrama climático de Sonora, tá? Chove um pouco mais, se é que dá para se dizer isso. Tá? E a temperatura é alta, tá? Os lugares mais quentes da Terra provavelmente estão aqui, ó. Vejam só, no mês de junho pode chegar a 50 graus a média do mês. Então deve ter dia aqui com 65 graus, deve ter dia que dá uma aliviada com 40 graus. Aliviada com 40 graus é bom, né? É esse deserto aí, ó, tá? Então, e é engraçado, né? Porque ele está muito circulado de água e ele é muito quente. Tá? Não seria tão esperado isso. Aí o chamado Vale da Morte, aqueles pôr do sol, o plural de pôr do sol agora eu vou ficar devendo, tá? O pôr do sol do deserto de Sonora, bonito, preto no vermelho, muito cacto, só eles realmente aguentam bastante aqui. E aqui também tem uma feature, né, uma característica da paisagem muito bonita, próximo a esse deserto, que é o Rio Colorado, grande clube do Rio Grande do Sul também, internacional, qual o torço. O Rio Colorado, terras vermelhas, cor vermelha, arenito, circulando, né, se invadindo esse deserto, né, cortando esse deserto e fornecendo um pouco de água para os mexicanos, tendo em vista que os americanos, quando o rio passa lá, a maior parte do Rio Colorado está nos Estados Unidos, quando ele chega no México, 90% da água os americanos já pegaram. Então, os americanos sim passam um pouco a mão na água dos mexicanos. Viu? E aí dá uma aliviada, né? Possui um certo grau de umidade, tem algumas coisas melhores aqui. Vale da Morte, né? O Death Valley, lugar bizarro, muito seco, muito quente também. Embora no alto das montanhas lá você possa ver neve. Então aqui já deve ser os limites do Vale da Morte. Porque, como o próprio nome já diz, é um vale, não é uma montanha. Né? Então, e aí, o diagrama climático de Köppen-Geiger, para mostrar todos os climas que ocorrem. Então, o clima desértico também existe. Né? Como vocês podem ver aí, onde se enquadra o Vale da Morte.
Beleza? Então depois vocês podem ficar olhando essa figura aí com mais cuidado, vai ter todos os climas árticos, tropicais, que vão definir também os desertos do mundo. Bom, nesse ambiente, né, ocorrem alguns animais lendários aí dos desenhos animados, como o Geococcus californianus, que consegue correr a 32 km por hora, tá? Chamado de papaléguas. E aqui no Vale da Morte, né, voltando ao Vale da Morte, né, ele está a 86 metros abaixo do nível do mar. Né? Então ali forma bolsões de ar quente que levam o ar até áreas bem sombreadas. E aqui um ciclista, né, encarando 57 graus Celsius em Furnace Creek. Furnace em inglês é fornalha, tá? Então é a trilha da fornalha. Se você quiser pedalar um dia, você vai. Em 2001, tem um registro climático dessa região, foram 154 dias com 38 graus Celsius ou mais de temperatura, imagine. Quase meio ano você acorda 38 graus, você vai dormir 38 graus. São temperaturas muito altas, tá? E aí você pode conhecer a cidade de Furnace Creek Ranch. E em 2004 e 2005, essa região do Vale da Morte teve uma precipitação anormal, que deu 154 milímetros, e aí todo mundo foi lá, que gosta de fotografia e tal, para fotografar a floração que deu logo após. Certo? Então aí está a grande floração de 2004 e 2005 em Furnace Creek, que é o Vale da Morte. Ficou bonito lá, né? Aqui deve ter muita amarantácea, muita asterácea, que é a família do girassol e da margarida. Então aí é uma característica dos desertos, chuvarada, florada, né? E aqui o deserto da Namíbia, que é um deserto bizarro, ele fica muito na beira do oceano. E a neblina é a única forma de umidade que chega nas plantas. Realmente aqui é muito seco, não chove nada. E temos outros desertos aqui, como Kalahari, Moçambique, que são acho que nomes, ou desertos próximos, ou nomes alternativos para o deserto da Namíbia, dependendo do caso. Então aqui chove de 2 a 200 milímetros por ano. Então imagina, 2 milímetros é uma garoa, mas tem a neblina que dá uma aliviada, pelo menos nessa beira aqui, que é onde estão as velvísteas, aquelas gimnospermas muito raras. E no interior do continente aí fica muito seco e depois volta a ficar úmido quando chega perto dos pântanos, que agora não vou lembrar o nome deles. A temperatura oscila entre 9 e 20 graus Celsius, então é um deserto geralmente frio, mas ele pode chegar a 45 graus. Tá? E é chamado aqui de... como que eles chamam esse deserto? Deserto das carcaças ou deserto dos ossos. Deserto dos esqueletos, desculpe, que é onde tem muito esqueleto, tanto de animais como de navios que naufragaram aqui e as pessoas morreram mesmo de fome ou de sede. Tá? E aqui a característica dele, que torna ele diferente dos outros, né, ele tem 180 dias de neblina por ano. Então, volta e meia dá um ano lá com bastante neblina e as coisas ficam mais úmidas por causa da neblina. Para não dizer que é mentira, tá aqui a neblinazinha, ó, que aí as plantas pegam esse orvalho à noite e conseguem canalizar até as raízes. Velvístia, se tiver a foto aqui, a gente vai mostrar, faz muito isso. Tá? Certo? Então, ele é o deserto mais velho da Terra, né? Um dos, com 80 milhões de anos. O Atacama também é um deserto velho, se não estiver enganado. E esse é considerado um dos mais desertos, um dos mais velhos, não é o mais velho. Tá? Aqui, ó, chegamos nas plantas que habitam esses desertos. Essa é a planta que eu falei. Ó. Ela é uma bizarrice total, confiram lá em gimnospermas, nos últimos vídeos de gimnospermas. Quando eu falo de Velvístia ácea, ela é um pinheiro, tá aqui as pinhas. Tem só 2 acículas que parecem mais folhas de monocotiledôneas. Né? Até a gente pode especular se não foi daqui que surgiram os monocotiledôneas, que ainda não se sabe de onde vieram.
E essas acículas elas vão se quebrando que nem as pontas duplas dos cabelos das senhoritas. E à medida que vai quebrando isso, parece que é mais acículas, mas na verdade são só duas, tá? E elas podem durar até 1000 anos. E elas são feitas para canalizar o orvalho para o centro da planta aqui, que é onde estão as estruturas reprodutivas. Mais detalhes, confiram no vídeo lá de Gimnospermas, que é um vídeo antigo, um dos primeiros que eu coloquei. E no brasãozinho lá do país, chamado Namíbia, tem a Welwitschia no brasão de armas do país. Tá? Aí estão elas, ó. Vou deixar a curiosidade aqui nesse vídeo para vocês olharem o outro, não vou falar mais nada. E aqui as duas acículas, logo quando elas nascem, ó. Essa planta deve ter uns 50, 60 anos, porque já é reprodutível. E ela engana mesmo, ela pode viver até 1000 anos. Então você acha uma plantinha, nossa, essa plantinha nasceu semana passada. Não. E as sementes são nuas, né? E só germinam após uma chuvarada, como a que eu falei, que aconteceu em 2004, num outro deserto. Né? E aí essa paisagem bizarra, né? Na Namíbia com essas plantas. E aí detalhes, né? Elas existiram na América do Sul, foram extintas e blá blá blá. Não vou falar aqui, acho que falei tudo isso em Gimnospermas. Tá? Outras plantas que ocorrem aí no deserto da Namíbia são algumas euforbiáceas, o sangue de dragão, né? Algumas plantas com muita parte subterrânea desenvolvida, o tronco, e muitas plantas que têm, até tem umas que parecem pedra, você anda no deserto, olha, nossa, uma pedrinha, mas não é, é uma forma de evitar que elas sejam comidas, ou os animais comem essas plantas para pegar água, tá? E aí quando ela parece uma pedra, o animalzinho não vê, eu espero que tenha alguma aqui até. O animalzinho não vê, a planta quando chove, ela floresce rapidinho para não ser comida, e elas muitas vezes parecem com pedras, tá? Tem umas que parecem até coruja, talvez para os animais não irem lá encher o saco, fogem da coruja, que é um grande predador no deserto. Então as plantas do deserto, elas têm adaptações não só para pegar água, armazenar água, mas também fazer isso sem serem vistas pelos animais desesperados que pegam a água delas, tá? Isso é muito bonito. Aí, ó, olha só que maravilha isso, as plantinhas que se fazem de pedra, tá? Beleza? Então nós temos aqui elas, tá? Quando ela está com flor, aí é claro que a gente vai ver ela, mas quando ela está sem flor, ela passa por uma pedra facilzinho, tá? Tá vendo? Essas aqui, por exemplo. Ó. Daqui a pouco aparece uma imagem melhor. Ó, sem a flor, pensa, ó, parece uma pedrinha, não parece? E tem essas outras aqui, ó, que tem todo esse bulbo aqui, ó, e aí é que sai a planta. Olha que bonito. E os oásis também são características dos desertos, são lugares onde sobra um pouco mais de água e aí a vegetação toma uma expressão maior. Ao contrário do que se pensa, nesses oásis você pode até encontrar peixes, anfíbios, tá? E jacarés. Então se alguém falar, pô, tem anfíbio no deserto? Tem. Na África, saindo já em direção ao interior do continente, no deserto da Namíbia, vai aparecer a fauna, que é a fauna mais tradicional da África aqui. Ó. Vocês podem ver, vocês vão se identificar com os animais. E isso aqui também é uma coisa que apareceu agora recentemente no deserto da Namíbia, que são esses círculos, que até hoje não se sabe ao certo o que eles são. Tá? Aí tem aqueles mais místicos, né? Ou que gostam de viajar um pouco. Não, foi extraterrestre que fez. Cada um desses círculos é uma nave que pousou e tal. Não sei por que um alienígena ia fazer tanto pouso num deserto onde não tem nada. Aí tem pesquisadores alemães que descobriram que isso aqui na verdade é formigas que fazem, tá? Elas se alimentam das raízes das plantas, aqui não nasce. E nas regiões onde não tem formigueiro, elas nascem, tá? Por isso que cada formigueiro fica com essa mancha. Olha que bonito. Tá vendo? Isso aqui é uma imagem aérea, lá tem um caminhão. Então dá para saber onde tem cada formigueiro e onde não tem os formigueiros, as plantas conseguem crescer. Simples. Não precisa nada mais para explicar isso. Outra paisagem desses lugares. O deserto de Tar, no Paquistão.
também é um deserto extratropical, né? Aí aquelas imagens lá, Paquistão, Afeganistão, onde Osama se escondeu há muito tempo. E aqui, Las Vegas, tá? Também é um deserto extratropical. Que é uma das maiores cidades em deserto, é Las Vegas, né? A capital do jogo, da jogatina. Beleza? Então, desertos estão aqui, ó. Tá? Áridos, verões quentes e invernos frios. Tá? Aí onde se encontram as florestas temperadas chuvosas, que vai ser o nosso tópico da nossa próxima aula. Essa aula de hoje vai ser mais curta mesmo. E aí nessa próxima aula a gente vai falar das florestas temperadas chuvosas, as temperate rainforests. E no Brasil ocorre um pouco uma expressão próxima que é a floresta ombrófila mista, que justamente esse mista é porque tem araucária e todas as outras espécies, as mirtáceas. O ombrófila é porque chove e a floresta é porque é floresta. Né? Seria o mais perto das nossas florestas temperadas chuvosas na classificação mundial da vegetação. Esse bioma, no caso, ele é mais expressivo na costa oeste, dos Estados Unidos e Canadá e sul da China. Depois vai ter expressões menores lá na Nova Zelândia, Austrália e Patagônia chilena, tá? O Chiloé ali, aquelas ilhas que tem essas florestas. Vamos falar sobre elas, tem tempo ainda. Então, floresta temperada, chuvosa, chove bastante, tá? Essa costa aqui, ela não é tão fria como o interior do continente canadense, aqui, continente americano, terras canadenses, e chove, tá? Vocês podem ver, ó, Sitka, no Alasca, é uma cidade litorânea, cuja precipitação é alta e a temperatura é bastante baixa. Tá? Então chove tanto quanto Manaus. Ó, Manaus é isso aqui, 2.500 milímetros, só que é frio pra caramba. Tá? Durante o ano não vai passar a temperatura de 7 graus no ano. Tá? Os anos mais quentes talvez chegaram a 7 graus e meio, 8 graus. Tá? Tem uma aliviada ali em agosto, quando a temperatura chega a 10, 12 graus, mas o resto do ano é sempre beirando a 0 graus. E chove, e neva. Tá? E está perto do litoral, é outra característica dessas florestas temperadas pluviais, né, chuvosas. Bom, caracterizado isso, a gente resume tudo. Chuva e frio vai originar esses biomas aqui. Floresta chuvosa temperada. Vamos entrar nelas? Vamos, né? Muitas coníferas, muita neblina, chuvas invernais. É o pior lugar para você fazer um trabalho de campo. Acredite em mim. Já trabalhei em coisa parecida no Rio Grande do Sul e é frio e chuvoso, então você vai se molhar e passar frio. Outra coisa é você passar frio só com os pés secos, né? Você aguenta o frio. Agora um frio com chuva é difícil, tá? É lá que vai estar as grandes florestas de sequoias, tá? Na Califórnia, por exemplo. E tem uma série de coisas bem diferentes, até o porte das árvores, a chuva, os incêndios também ocorrem aqui, embora sejam mais raros. Vai ter os ursos, essas florestas clássicas que a gente está falando. E os nurse logs, que são os troncos apodrecidos que vão depois originar os viveiros para as plantinhas. Então muita planta cai aqui nesse tronco podre e aí é que elas se criam, até mesmo no alto das árvores. Aqui está isso aqui, ó, que é uma peculiaridade dessas florestas. Tá? Vejam aí, ó. Sementinhas caíram aqui, se alimentam dessa madeira boa, muito úmida, muito rica em nutrientes, e a partir daí começa a nova regeneração. Né? As plantas típicas, eu vou passar bem rápido, porque isso aqui já está no vídeo de sistemática de gimnospermas, são os ciprestes, tá? Que incluem as maiores, mais altas talvez, embora os eucaliptos na Austrália possam ser muito altos, mas com certeza as maiores em tamanho, né, largura e mais velhas plantas do mundo estão aqui. Aí, ó. Então esse é o lar da sequoia gigante, beleza? E aí, como neva bastante, tá? Então a precipitação, aqueles 2.500 milímetros, que é o que chove em Manaus, ele também cai sob forma de neve.
é as florestas mais belas, assim, mais icônicas da América do Norte. E são árvores gigantescas, como vocês podem ver aí. Isso aqui foi capa da NetGeo, né, o pessoal escalando. Tem as metasequoias, que são plantas um pouco diferentes das sequoias. Aí não vou entrar em detalhes da sistemática, perdão. Tá? Vocês fiquem olhando e lendo depois. Isso aqui já está tudo gravado lá no vídeo, como eu falei. E os animais. Tem um documentário muito bom no Discovery, nesses canais, que é The Magical Forest, que fala da ecologia dessas florestas. Tem uma teoria maluca, embora aceitável, que ursos levariam os peixes para dentro da mata e eles seriam fertilizadores do solo. Tá? Isso é um pouco controverso, né? E aí como são elas? Ó, na British Columbia, no Canadá, muita samambaia, muito musgo, paraíso terrestre. E o urso albino aí. Tá? Ou até mesmo o urso polar pode chegar nessas regiões. No Chile também tem os bosques de Los Alerces, que é o mais próximo que se vai chegar aqui na América Latina de uma floresta de sequoia. São árvores grandes, tá? E esse bosque é tão úmido, chuvoso e frio que tem uma camada de musgo, de líquen que chega às vezes a 2 metros de altura. Você vai caminhando, de repente você cai lá para dentro, fica atolado em líquen, musgo e pode até se perder. Tá? Aí, ó, como que é a imagem linda dessas florestas. Eu ainda vou conhecer o Bosque dos Alerces. Aonde fica isso, caso alguém tenha dúvida, é aqui, na ilha de Chiloé, no Chile. Tá? Aí tem toda a variação do Chile, que é um país interessante, caso vocês queiram viajar e conhecer a vegetação, né? O Chile vai ter desde desertos até semiáridos, até climas mediterrâneos, tropicais, e esses climas temperados tropicais aí, temperados chuvosos, perdão, tundras e tudo mais no Chile. Bom lugar para quem quer conhecer a biogeografia, certo? E aí, essas florestas que eu falei, muitos fritzroias e alerces e muita hojarasca, que é a serrapilheira, como eles chamam lá. Quando você chega perto dos Andes mesmo, tem essas bizarrices aqui, que são angiospermas, com folhas muito pequenas e que parecem musgos, mas não são. O musgo tem a cápsula com os esporos, e aqui você vai ter as flores. Tá? Embora muito pequenas, são flores e você vai se enganar, não é musgo não. Tá? E lá, subindo a montanha, tem as florestas dwarf forests, né, que são as florestas com plantas bem pequenas, que também acontecem lá onde é mais frio, no alto da montanha. Tão frio que as plantas ficaram nos bonsais também. Tem pouco nutriente no solo e elas ficaram encolhidas, pequenas. Isso vai aparecer de novo em alguma expressão pequena lá na Noruega, no Sognefjord. Tá? Esse tipo de paisagem fantástica que tem na Noruega são florestas temperadas chuvosas. A Noruega também é frio e chuvoso, é um lugar estranho. Não é à toa que muitas bandas de black metal surgiram lá, nesse ambiente aí, ó. Fantasmagórico, né? A natureza determina também a música que as pessoas escutam, né? Claro que naquele sol da Bahia você vai escutar um axé, né? Aqui é claro que você vai escutar um black metal. Grandes mamíferos vivem aqui, né? Como o caribu, alguns esquilos, os mirtilos, né? São plantas características dessa região. Então tem animais de grande porte sim, o urso também. A casa do urso, do salmão, dos bisões, né? Aqueles touros enormes. Lá na Inglaterra vai também acontecer esse tipo de floresta, certo? E ao norte da Turquia, olha que estranho, né? Parece também esse tipo de floresta. Na Tasmânia, que é o lugar onde tem o capeta, né? Também. Aí aqueles bosques, né? Jurassic Park da Tasmânia. Florestas pouco estudadas, muita samambaia, que é uma outra característica. Muitas pteridófitas. Muitos endemismos, né? Olha que bonito isso, uma árvore enorme que caiu ali. O diabinho aí, algumas monocotiledôneas com frutos azuis, bastante estranhos, né? E deu. Na próxima aula, aí sim, a gente vai ver as florestas estacionais temperadas, as florestas temperadas.
O mais próximo que a gente vai ter disso no Brasil é a floresta estacional semidecidual do sul do Brasil, né? E as árvores que perdem as folhas todos os anos dominam essa floresta. Então, um grande abraço, até a próxima, fiquem na paz.